Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, tá? Filosofia Capital, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises diárias. Pessoal, hoje, mercado para os DIs, eles ficaram um pouco mais comprador, né, galera? Isso fez com que a nossa bolsa ela caísse, tá? E o nosso dólar, né, teve um instante do pregão no que os dois estavam caindo, tá? Mas o dólar ele acompanhou as outras moedas, tá? Os outros pares do nosso Forex. Então, pessoal, bora começar aqui. Primeiro, né, a gente teve a taxa do DIs que tem leve alta com indicação para o BC no radar, né? Então, a gente teve um pouco dessa viés, né, nessa véspera dessa indicação, né, do novo nome para a diretoria ali do Banco Central, né. Então, bora continuar aqui, né, a gente teve também, acho que foi 10 horas, né, PMI, né, um PMI que veio bom, mas mesmo assim, né, isso aqui pesou na agenda, tá? E também tivemos o PMI ali dos Estados Unidos, que foi bom para a economia americana, tá? Que veio acima aqui, conforme vocês podem ver, né? Veio acima. O último indicador foi de 5 pontos, 53,8, né? Veio alguns números vieram um pouco mais acima, então isso aqui foi bom para a economia americana, tá? De forma geral, né? E o nosso DXY, ele sentiu, né? Ele teve uma pequena movimentação meio-dia, né? Quando saiu e ganhou realmente uma tendência de alta. Que isso aqui está ajudando o nosso dólar, porque isso aqui é a taxa externa, tá? Mas as bolsas, né, galera? Então as bolsas elas estavam um pouquinho mais flat, tá? Na pré-abertura do nosso mercado e depois elas ficaram mista, né? Trabalhando um pouco mais de forma mista, tá? Então, estão numa leve alta, leve baixa, né? O Nasdaq está caindo 1,49, né? Setor de energia ficou flat durante o pregão, né? Parte de metais, a prata, ela sentiu um pouco, né? A abertura do mercado americano, mas ela estava 5% de alta, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, a prata ela tá com 5,5, né? 2,5, mas ela tava bem alta, tá? E o ouro também, ele tava subindo, mas ele arrefeceu, né? O iron ore, que seria o nosso minério de ferro, tava em queda, tá? Mas ele começou a cair um pouquinho mais. Então, nós estávamos assim para nossa economia, né? Então, começando aqui pelo nosso mini índice, pessoal, os DIs eles estavam um pouquinho mais flat, né? Só que para alta, tá? Então, deixa eu mostrar aqui os nossos DIs aqui, né? Então, DIs, olha só, pessoal, principalmente a ponta mais longa, ela tava 0,40, 0,30, 0,20, enquanto que a ponta mais curta tava 0,1 de queda, né? Então, opa, tá aqui os DI, né? Aqui os DI, né? Isso aqui foi ontem, né? Inclusive nós tivemos uma movimentação, né, de ontem, um spike que mexeu os nossos DI. Eu queria falar isso aqui para vocês antes, né? Ainda bem que eu vi, né? Então, a gente teve uma movimentação nos DIs, no qual teve um spike ontem, né? A gente teve um spike ontem, não foi tão relevante no nosso mini índice, né? Mas no dólar foi, né? O dólar aqui, conforme eu mostro para vocês, o dólar, olha só, o spike foi buscar o ajuste, né? Então esse spike ele foi mostrar o ajuste. Mas voltando, galera, para os DIs, né? Eles estavam um pouco flat, né? Um pouco flat aqui. Só que depois eles pegaram umas 10 horas, 10 e meia, eles pegaram uma certa tendência, né? Aqui na alta. E eles ficaram numa tendência flat, né? Um pouco mais tímida de 0,30, 0,20, mas permaneceram na alta, tá? Isso aqui foi
ruim para nossa bolsa, né? Que ela fez um movimento contrário, tá, galera? Então, primeiro, que a gente já começou com um leve gap. Deixa eu aumentar isso aqui mais, né? Deixa eu aumentar. Pronto. Então a gente já começou aqui com um leve gap de alta, né? Um leve gap de alta de quase 0,5%. Mas quero salientar que ele já veio aqui do nosso POC pro ajuste, né, galera? Então ele meio que quem estava enrascado aqui, né, na maior zona de contrato ontem, conseguiu zerar aqui no ajuste, né? Ele fez uma movimentação logo aqui de queda, tá? O nosso real, a nossa moeda, ela estava também pesando, ela estava perdendo para as outras moedas, né? Nosso par ali no Forex. Inclusive, isso deu um novo sentido para o dólar, né? Mas eu já vou chegar lá. Então a gente já chegou aqui 0,5% de queda. Então ele fez essa movimentação, né, galera? E que conforme eu falo para vocês, nós temos ele jogou uma liquidez aqui, né? Então uma venda aqui já para vir desafiar essa mínima seria interessante, mas essa aqui foi a melhor, né? Então essa venda aqui foi, se não, uma das mais fáceis, né? Porque a gente teve uma movimentação embaixo também mais fácil, né? Então ele pega essa liquidez, né? E vem trazendo para baixo, né? Vem tracionando a liquidez para baixo. Em um determinado momento, né, galera, a gente estava aqui já com 0,5% de queda. Ele fez esse suspiro aqui na nossa média, né? E o alvo seria justamente aqui a renovar a mínima, né? A abertura do mercado à vista, pessoal, abertura do mercado à vista, olha só, tudo em queda, né? Tudo em queda. Então, as nossas ações aqui, né? Os ETFs e os índices aqui, né? Os nossos índices estavam tudo em queda. Então era esperar ter alguma movimentação, né? Uma melhora da venda, né? Ou seja, esperar a nossa compra agir, né? A gente tem um POC aqui, tá? Então a gente tem uma liquidez aqui, né, pessoal? Então nessa abertura seria interessante permanecer vendido aqui durante essa abertura aqui de pregão, né? Foi justamente onde os plays eles ficaram defendendo, né? Então essa liquidez aqui, né? Essa liquidez aqui que era maior até então, né? Ela ficou segurando essa possível reversão de mercado, né? Para nós mudarmos, né? Isso aqui está no sentido do price action, né? Para nós mudarmos a tendência, né? Para termos uma reversão de mercado, a gente tem que vencer essa liquidez maior, tocar nela, ter a defesa e aqui no rompimento, essa aqui é a compra, né? Essa aqui é a compra. Mas não, né? Ele ficou trabalhando aqui, né? Inclusive depois ele nem conseguiu voltar mais aqui, né? Aí a gente teve o arrefecimento. Quem conseguiu ficar vendido aqui, né, surfou toda essa queda, né? Surfou toda essa queda. Mas depois ele fez, né? Ele perde, né? Perde, busca aqui a nossa mínima, aqui a gente tem aqui amplitude mínima, máxima, né? Amplitude máxima, essa aqui é a mínima. Ele veio buscar inclusive da segunda hora do mercado, tá casado aqui, né? Vocês sabem que eu tenho aqui dois indicadores interessantes, que é esse índice de volatilidade, tá? De uma hora do mercado. Então, cada uma hora ele calcula aqui, né? Calcula aqui o índice de volatilidade de uma hora. Ele pega essa primeira uma hora, né, isolada dos outros 21 pregões e vai calculando, né? Pega a segunda isolada, então todas as segundas horas, né, do mercado, ou seja, das 10 às 11, ele pega somente esse recorte do mercado e calcula, né? E vai aqui calculando a mesma coisa para a terceira uma hora. E depois nós temos aqui a nossa amplitude média diária, né, galera? Que está bem aqui de 21 pregões também, né? Então ele faz esse cálculo aqui, né? Então, ele fez essa movimentação, galera, né? Então a gente já tem uma liquidez aqui, né? Ele consegue tracionar a liquidez que estava mais em cima aqui para baixo, né? A gente tem esse movimento, né? Que aqui seria a segunda venda, aliás, a terceira venda, né?
Então, aqui a gente teve uma movimentação interessante, tá? Para vir vender, né? E soltar nesse POC, né? Fazer uma parcial e trazer para o break-even e ver quanto o mercado ele poderia dar para nós, né? Só que depois ele faz uma movimentação, né? Interessante que ele desce esse range, né? Volta, faz de novo o pullback para vir renovar a mínima, né, galera? O mais interessante seria se ele realmente fizesse um movimento mais clássico, que eu falo aqui para vocês, né? Que essa aqui é a que a gente tem vendo até aqui, né? Vendo até aqui, até esse POC. Passou daqui, renovou, fez essa movimentação, né? Então a gente já tem uma possível reversão, tá? A gente tem uma possível reversão. Mas daqui para cá, os players de mercado eles vão estar muito seduzidos a venderem, né? Porque a nossa macro era de queda, tá? Inclusive, olha só aqui as razões, né? Setor bancário ele tá caindo, galera. O setor bancário está realmente caindo, né? Deixa eu ver aqui, tá caindo mais de 2% o setor bancário, né? Tá sentindo, né? Então, a gente teve essa movimentação, né? Essa movimentação que foi bem interessante. Depois a abertura do mercado americano, olha só. De novo, fortaleceu essa queda, né? Então essa abertura aqui ela veio para já vir desafiar a mínima novamente, né, galera? E ficou trabalhando aqui numa tendência de baixa, né? Ficou trabalhando uma tendência de baixa. Ele fez essa liquidez, né? E vejam só, né? Que ele volta, né? Então ele traciona uma certa liquidez para cá, né? Mais embaixo ele dessa liquidez, né? Essa é a maior liquidez, mas ele tracionou essa liquidez e depois ficou aqui um nó de liquidez interessante, né? No qual os players defenderam de novo na venda para vir aqui desafiar a mínima, né, galera? Então os players eles estão realmente agitados na venda, né? E só tem aqui a cair, né? Só tende a cair, né, galera? O nosso Bovespa ele tá com 1,98 de queda, né? Ele só caiu realmente também, né? Ele só caiu. O nosso mini índice dá 2,02 de queda, né? Vai cair um pouquinho mais, né, galera? Pode ser que ele vá cair um pouquinho mais. Então, aqui, né, nós temos o nosso dólar. Pessoal, dólar é o seguinte. Dólar, a gente tem aqui, né? De cara nós já podemos ver, né, que quem fez essa operação aqui, ó, máxima da CME, mínima da CME, ajuste e o POC de ontem, inclusive com a média, né, com a média de ontem. Quem conseguiu trazer da máxima da CME, a gente tem um BRLT também aqui, né, que é o dólar turismo. Isso aqui já indica que o nosso institucional ele está pagando um preço igual das casas de câmbio, tá? Ou seja, ele não quer pagar o mesmo que nós usamos, né, para o dólar turismo, né? Então, para casas de câmbio, isso aqui é um dólar caro para o institucional, né? Ele quer movimentos mais baratos. Então, eu achei que isso aqui seria uma zona bem um pouco mais sobrecomprada, né? Então, quem conseguiu trazer da máxima da CME para a mínima da CME fez um trade excelente, né? Essa aqui a leitura foi excelente. Além do mais, nós temos aqui, né, as nossas moedas, né? Que o real ele estava perdendo, tá? O real ele estava perdendo para praticamente todas, tá? Depois nós tivemos uma virada aqui, né? Tivemos uma virada e tá assim, né? Tá um pouco positivo, negativo, tá? O real ele devolveu um pouco, né? Devolveu um pouco o ganho dele perante as outras moedas, mas tá meio trabalhando de forma mista, né, galera? Tá mista, mas flat, né? Tá o máximo que nós temos aqui seria o 0,33, né? 0,33 que seria o rand sul-africano, né? Eu tenho algumas moedas aqui interessantes, né? Só para nós compararmos, que é o do México, da Argentina, ali na África, né? Nós temos a lira turca e também o rand sul
africana, né? Mas isso aqui é mais para nós termos um norte, tá? As mais importantes realmente são as moedas mais fortes, e a da China, né? E a da China também, porque é o nosso principal oponente e o parceiro nos negócios, tá? Então, a gente vê essa movimentação, né? Do qual, inclusive, nós temos aqui, né? Essa para a primeira hora, excelente operação de hoje, né? A gente tem a taxa máxima de câmbio aqui, né? Fez a primeiro preço futuro, né? Ficou um pouco comprado ainda por cima, né? Desse preço futuro. É aqui eu entendi, porque ele traciona essa liquidez, né, galera? Aqui tem uma liquidez, tá? Da primeira uma hora. Quando ele jogou o preço futuro abaixo, eu entendi. Nós vamos ter uma possível tendência de baixa, né? Então, para mim, essa venda para encontrar o preço futuro também foi uma excelente operação, né? Inclusive, se não a mais fácil de enxergar, tá? Que também a gente teve uma outra aqui em cima, né? Que eu falo aqui para vocês, né? Mas já vamos chegar lá. Mas o fundamento é o mesmo, só a diferença é que uma é vendida e a outra é comprada, né? Em alvos práticos, obviamente, né? Então, ele fez essa movimentação que buscou o preço futuro, tá? Mas só que ele não conseguiu perder esse range aqui, que nós estamos no 250, né, galera? A gente está aqui no 250. Ele fez a segunda Petax futura acima da primeira, que isso aqui descaracteriza o nosso cenário de queda. Por quê? Ou deixa no mínimo um cenário mais duvidoso, porque o certo é ele colocar, né, as Petaxes uma abaixo da outra, né? Então ele vai colocando, isso aqui é a tendência de baixa, né? Quando ele coloca uma Petax assim, né? Quando ele quer ficar lateral, ele coloca uma Petax aqui, né? Outra Petax mais aqui, uma aqui, né? Ou então de uma forma assim um pouco mais mista. Mas quando ele faz essa reversão aqui, né? Que ele coloca um preço futuro abaixo da maior liquidez. Tudo bem, né? Tendência de queda até então. Os nossos outros vértices, o nosso real ele estava ganhando, né? Mas depois começou a devolver parte do ganho. E isso aqui, né? Também motivado pelo nosso TI, que entrou, né, justamente nessa volta aqui do câmbio, né? A gente viu os nossos DIs eles ganhando essa força aqui, uma força mais compradora, né? A partir de umas 10 e meia, né? Então ele começou a ficar um pouco realmente mais comprador, mas agora está flat de novo, né? Isso aqui é bem ruim de operar, galera, bem ruim de operar. Flat, isso aqui, não dá força, né? Embora a nossa taxa externa, deixa eu olhar aqui nosso DXY, depois da notícia, né, do PMI, ele ficou um pouco mais comprador, tá numa alta tímida de 0,30, né? 0,31 de alta, tá? Isso aqui também traciona de certa forma porque a nossa taxa externa, né? DXY, taxa externa, taxa interna, nossa Petax, né? Então a gente tem aqui as nossas Petaxes, né? Então ele fez a primeira Petax, uma acima da outra. Isso aqui é uma tendência de alta, né? A gente vê aqui a reversão nas nossas médias, inclusive da Petax, né? Depois que ele fez esse movimento, né, que ele parou aqui no ajuste, né, sentiu o ajuste de ontem, né, sentiu o ajuste de ontem e voltou, né, aí aqui estava interessante para a gente vir desafiar essa máxima, né, galera, que fez uma movimentação bem interessante, mas a segunda operação mais fácil, né, que aqui ele ficou um pouco zigue-zagueando em cima do preço futuro, obviamente, aí trabalha no preço futuro, né, foi essa retomada da alta, tá, ele volta aqui, né, então quando ele tocou no preço futuro seria bem interessante a gente buscar cotações mais acima, tá, galera, então essas cotações mais acima, né, porque ele vence aqui, a gente tem o nosso inclusive 75, né, que eu falo aqui para vocês, né, que a gente tem opções de compra e de venda no 5, no 75,25, né, galera. Então, ele sentiu, né, só que ele tracionou, olha só a diferença dessa Petax para uma para outra, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá de 22 pontos, né?
Então ele tracionou, isso aqui meio que mudou direcional do câmbio, tá? Isso aqui deixou o nosso câmbio meio que zerado, né? Então agora ele tá 0.21, né? O nosso casado tá de 26.20, né, pontos. Nosso estudo sugerido nós erramos 5,5 pontos, que é essa Petax para essa que é o esporte do dia, que é justamente essa aqui, né? Então, o nosso câmbio, ele meio que fechou a simetria, né, galera? Ele meio que fechou a simetria, porque ele deixou a Petax final, né, que é onde ele trabalha, em cima da nossa média contratual, né? Mas ele pode vir aqui, né, que seria uma saída justa, ainda tocar nela, né? Tocar nela. E para ficar mais bonito, que eu acho que está um pouco difícil, né, mas nada é impossível, ele tocar no preço final, que é nosso D0, né? Então aqui os bancos eles ficariam muito alegres se ele fizesse essa movimentação, né? O câmbio ele está relativamente bem, né? Porque ele está dentro aqui da média gaussiana, né? Então daqui, galera, aqui, né? Aqui ele pode fazer o que ele quiser, né? Aqui ele vai ficar 66,33% do tempo, né? Entanto que ele está aqui, né? Então ele fica trabalhando nesse range de forma bem confortável, tá? Só que ele fez essa movimentação, né? Conforme eu falei para você, ele faz o segundo preço futuro, né? Então, primeiro preço futuro, segundo, terceiro, né? Ele não e começa a trabalhar de forma compradora, né? Então, essa movimentação aqui, né? Que inclusive ele volta, né? Interage. Essa aqui para mim também foi uma das mais fáceis, né? Aqui até então seria a venda, porque galera, até tá essa reversão, né? Até daqui para cá era a venda, tá? Depois ele virou para compra, tá? Depois ele virou para compra. O real ele começou realmente a perder para os outros pares, tá? Mas de forma bem flat, tá? Então, basicamente foi isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente trade, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!